Fala, Vitor. Estou te ouvindo. Senhor presidente, queria inicialmente chamar a atenção de uma situação que o Brasil está vivendo, que nós precisamos todos estar muito atentos. Infelizmente, a condução da pandemia foi uma condução muito inadequada. Não é à toa que nós estamos hoje, infelizmente, com a possibilidade de chegarmos aí a 600 mil mortos no Brasil, o que é uma tragédia sem precedentes na história do nosso país. E, senhor presidente, que nós vamos ter grandes, mas grandes desafios que serão postos e já estão postos no curso dessa pandemia, no durante e também no depois. O teto, se nós não conseguirmos quebrar essa história do limite de teto, nós não vamos conseguir dar os passos que o Brasil precisa. E muito fundamentalmente, senhor presidente, no que diz respeito à saúde do nosso povo brasileiro. O nosso SUS, que sofreu cortes de verbas, que vem sofrendo cortes de verbas, e que, nesse segundo ano de pandemia, principalmente de janeiro até aqui, o governo diminuiu muito o fluxo de repasses para financiamento da pandemia e, obviamente, também financiamento da saúde, que tem um agravante muito, muito complexo. As pessoas que tiveram a Covid, elas estão sequeladas. Grande parte delas, grande parte. E essas sequelas precisam do cuidado pós-Covid. Nós temos dificuldades no pré, que é no atendimento dos pronto-socorros especializados, e temos também dificuldade no pós-Covid. No pré, inclusive, nós estamos vivendo um momento de muitos escândalos com relação à vacina, mas outros tantos com relação aos testes, que foram praticamente abandonados na medida que o tempo foi passando. A gente pouco ouve falar hoje em testagem, pouco ouve se falar em pronto-socorro especializado de Covid. E isso também é um grande problema. Mas, senhor presidente, essas sequelas estão matando as pessoas. As sequelas da Covid estão matando as pessoas do coração, estão matando as pessoas de situações relacionadas a doenças renais, hepáticas, respiratórias, essas nem se fala. E esses mortos não estão indo para a conta da Covid. Quando eu vejo o presidente da República dizer que tem subnotificação de morte de Covid, eu até acho que ele deve estar morando em outro país, em outra realidade. Porque o que há realmente é uma subnotificação do número de mortes, e não uma hipernotificação, melhor dizendo, como ele pensa que estava existindo. Há uma subnotificação. Tanto do que diz respeito às pessoas que morrem em casa, que morrem por outras situações que não são registradas. Na minha cidade, que é Feira de Santana, por exemplo, o número de mortes do município está dando muito menor do que o número de mortes do controle que está sendo feito pelo Estado. Talvez eles não estejam contabilizando os pacientes que são transferidos para outras cidades, principalmente para a capital. E essa realidade tem que ser enfrentada com mais recursos, tem que ser enfrentada com mais atenção à saúde, tem que ser enfrentada com mais educação, tem que ser enfrentada com mais esporte, tem que ser enfrentada com mais ação social. E nessa dimensão, senhor presidente, eu queria aqui chamar a atenção de um ponto que eu acho crucial para que possamos fazer esse enfrentamento de forma adequada. O Brasil merece uma atenção básica melhor. O Brasil merece uma atenção básica que possa refletir essa pandemia e precisa de mais recursos para que essa atenção básica seja mais qualificada. O nosso SUS precisa de mais dinheiro. O nosso SUS precisa de mais atenção da nossa Casa Legislativa e do Poder Executivo. E um dos pontos, senhor presidente, relacionados
a atenção básica, que nós temos aí na casa, inclusive, duas medidas que podem ser podemos juntar essas duas medidas e fazer com que elas possam ser apreciadas de forma mais rápida possível, é a situação dos agentes comunitários e os agentes de endemias no Brasil. Os agentes comunitários e os agentes de endemias, que hoje tem duas PECs, a 22 e a 14, que estão sendo pensadas e que tem alguns requerimentos que estão sendo processados na mesa e que eu queria aqui, nesse momento, pedir que nós fizéssemos um esforço e concentrássemos um esforço das lideranças partidárias para que possamos fazer com que essas medidas possam conjuntamente serem apreciadas o mais rápido possível dentro da Câmara. São duas PECs, a 22 e a 14, e elas visam melhorar as condições profissionais desses agentes comunitários, desses agentes de endemia, homens e mulheres, que no dia a dia contribuem e muito para a atenção básica do nosso país e que, ao meu ver, senhor presidente, precisam de uma recomposição salarial, precisam de uma qualificação em suas carreiras, precisam, inclusive, de uma readequação a esse novo momento da pandemia, porque nesse novo momento de pandemia e no pós-pandemia, a figura das agentes comunitárias, dos agentes comunitários, das agentes de endemias, dos agentes de endemias, vão ser fundamentais esses homens e mulheres nesse trabalho de construção de uma atenção básica mais qualificada, que possa nos ajudar a construir também esse instante de tratar das pessoas que ficaram sequeladas com a pandemia. E essa atenção inicial, primária, ela é fundamental para que possamos ter condição de vermos um Brasil que enfrente de forma mais contundente essas dificuldades todas que estão sendo postas para a nossa saúde com a Covid-19. Já basta o que aconteceu com as vacinas, que o governo deixou de comprar vacinas no momento certo, que o presidente da República não encarou os comandos da ciência como deveria encarar um chefe de Estado, que acha engraçado tirar máscaras de crianças, que acha engraçado promover aglomerações, que acha engraçado sair por aí comemorando não sei o quê, em reuniões de motociclistas, que eu quero aqui dizer do meu respeito que tenho pelos motociclistas, mas não é hora de fazermos nenhuma aglomeração desnecessária, que tem forçado, inclusive, as pessoas irem para as ruas, lutar contra todas essas mazelas que estão se acumulando nesse péssimo enfrentamento que está sendo feito desse processo de pandemia em nosso país. E para que nós possamos corrigir essa caminhada, nós precisamos, sim, de mais atenção à saúde. Claro que nós sabemos que precisamos de mais UTIs, que precisamos de mais ações diversas dentro da saúde de alta complexidade, precisamos de mais letras amarelos, precisamos de mais atenção médica e de alta complexidade, mas não podemos esquecer que a porta de entrada da saúde no Brasil é a atenção básica, e esses agentes comunitários de endemias precisam, sim, que esta casa se debruce sobre esses importantes projetos que estão aí para serem votados. Duas emendas constitucionais, duas PECs, a 14 e a 22, que precisam ser apreciadas e que merecem a nossa atenção, que merecem a nossa urgência e que merecem, acima de tudo, o nosso aceno positivo para que possamos ter nessas categorias a garantia de que nós vamos ter condição de ir corrigindo gradativamente os grandes erros de condução que foram cometidos nesse processo de pandemia e, historicamente, no processo de saúde. Viva os agentes comunitários, viva as agentes comunitárias, viva os agentes de endemia, viva as agentes de endemias, viva a atenção básica, viva o nosso SUS e salve o povo brasileiro. Deputado Zé Nelto, tempo de líder do Republicano, deputado Haroldo Martins.
Desculpa, deputado Haroldo, espera um pouquinho que o deputado Neusimar já está na tribuna. Deputado Neusimar, depois o deputado Haroldo. Deputado Neusimar,